E aí, galera, beleza? Pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Eu tô aqui, mas o meu filho, o Lorenzinho, vira aqui pra você ver o Lorenzinho aqui, ó. Olha o Lorenzinho aqui, ó. Olha aí, do meu lado aqui, o Lorenzinho. Tô aqui, mas o Lorenzinho, e o Lorenzinho, ó. Aqui, o que que acontece? Galera, o Lorenzinho tirou o óculos. Pessoal, é o seguinte. Eu estava aqui, mas o meu filho Lorenzinho, estudando aqui um pouco, lendo e estudando aqui um pouco da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Aqui é a Bíblia, né? Aqui. Certo? Então, o que que acontece? Tava aqui mais o Lorenzinho aqui, estudando a Bíblia. Eu tenho aqui, porque eu estava lendo aqui, e eu lembrei de um testemunho meu mesmo, né? Um testemunho meu mesmo, que é um negócio assim impressionante, é um negócio terrível, é um negócio, eu diria, assustador, desse testemunho. O que que acontece? Eu tinha, né? Quando eu digo eu tinha, que é o seguinte, como é que deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que eu começo aqui, com as palavras que eu vou usar aqui, né? Eu estou tentando aqui começar aqui esse assunto, que é muito assim, é impressionante, cara. Uma situação que eu passava, ultimamente eu não tenho passado não. E eu vou dizer por quê. Referente assim uma coisa, eu não sei dizer para você se é sobrenatural, se é um sonho, se é um pesadelo. O que que é isso? Se você souber, você pode deixar aí nos comentários. Fica à vontade aí nos comentários, né? Pode comentar. O que é que você acha disso? O que é que você acha que é? Sobre o seu conhecimento. Você tem um conhecimento sobre isso? Você pode deixar aí nos comentários. Aqui meu filho Lorenzinho aqui comigo. Então o que que acontece? Desde que eu morava na casa dos meus pais, acontecia isso comigo, assim, à noite. Vamos lá, à noite, ao dormir, quando eu já estava dormindo, eu lembro até, acho que a primeira vez, que isso aconteceu. Eu tô lá, né, na casa dos meus pais, dormia numa rede, na sala, e aí tô lá, eu acho que eu estava dormindo já. Não sei se eu estava dormindo ou já estava ali entre acordado e dormir, né? Até o sono pegar, aquele sono pesado. E passava assim um vulto na minha frente, né? Dormindo à noite, né? Era Lorenzinho. Então, passava um vulto assim na minha frente. E o que que acontece? Ali, naquele momento, eu tentava reagir, fico meio com medo e assustado, eu tentava reagir, mas não conseguia mais. Parece que, sabe aquele negócio que deixa você travado, e você tenta se coisar como se você tivesse mesmo com as mãos e com os pés amarrados. Você não consegue fazer nada ali. E você grita e tudo, e não sei o que é que acontece ali, naquele momento. Bom, então começou ali, né? Que eu lembro, né? Eu não tenho certeza, mas eu lembro dessa vez que eu estava deitado na rede, ali, e ainda adolescente, na casa dos meus pais, deitado, e aquele vulto passa assim, e aí quando tenta levantar já não consegue mais. Ali aquela coisa, aquela coisa impressionante, assustadora, terrível, e você fica realmente
se tremendo mesmo de medo. E dali em diante, eu sempre tive esse problema, né? Sempre tive esse problema. E de modo que depois eu saí da casa dos meus pais e aos 17 anos eu fui para o Rio de Janeiro, né? Onde eu morei, acho que por uns 15 anos no Rio, né? No Rio de Janeiro eu morei uns 15 anos, lá morava sozinho. Rapaz, era um negócio terrível, cara. Um negócio, quase toda noite isso acontecia comigo. Quase toda noite isso acontecia comigo. Até que um dia eu, né, conversando com alguns amigos lá de escola, lá no Rio, onde eu estudei, conversando com alguns amigos sobre isso, aí tinha um amigo meu que frequentava lá uma igreja e me convidou para ir, né, para frequentar a igreja que ele frequentava. E aí eu comecei a frequentar a igreja e, enfim, comecei a frequentar, comecei a se dedicar, comecei a ler a Bíblia, a estudar, enfim, com vários aprendizados. E é isso que ali começou a diminuir aquele problema. Aquele problema que era assustador, terrível, começou a diminuir. De modo que depois se acabou aquilo. Começou a se acabou aquilo, aqueles pesadelos, aquelas coisas à noite, terrível. E aí, bom, passou o tempo, aí eu voltei, voltei para minha terra natal, né? Voltei para o Ceará. E aí, cara, eu no Ceará fui morar sozinho de novo, né? Fui morar sozinho, perto do trabalho, né? Perto do trabalho. E quando eu voltei para o Ceará, eu me afastei da igreja, me afastei dos aprendizados que eu estava tendo, da Bíblia, enfim, da Bíblia. O certo é que tempos depois, esse mesmo problema começou a me atacar de novo, ainda mais forte. É um negócio ainda mais pesado, que eu morava sozinho e eu lembro que, assim, eu estava deitado no quarto, dormindo, eu estava dormindo à noite, né, dormindo, aí é como se eu estivesse ali dormindo e de repente eu sentia que alguém entrava dentro da minha casa, né? Eu falei, vixe, alguém entrou lá no portão. Quem foi que entrou ali no portão? À noite dormindo. Na hora que eu tentava, levantar para ver quem tinha entrado no portão, eu já não conseguia mais. Ali e tal, e aquele negócio vinha para cima de mim, eu cansei várias vezes de acordar à noite gritando, mas gritando mesmo, alto, com raiva, chamando palavrão, raiva, aquilo dava uma raiva quando eu acordava, uma coisa tão raiva mesmo, que por eu não conseguir reagir, né? Você tenta reagir e tenta se sair daquilo e não consegue, né? Você dormindo. Aí eu dava graças a Deus quando eu acordava, que via que aquilo era, sei lá, era só um sonho, um pesadelo, não sei o que era aquilo, não sei o que é isso. E, enfim, aconteceu muito isso, muito, quando eu era solteiro, né? Aí beleza, aí passou o tempo até que eu casei, né? Aí, depois de casado, eu acordei muitas vezes com a minha mulher me acordando, né? Porque aquilo acontecia comigo e eu começava a gritar, né? Não era um grito assim, era que minha mulher fala, não era um grito, era assim um grito de socorro, era um grito de apavoro, né? Com apavoro mesmo, uma coisa terrível. Então eu começava a gritar e se espernear lá, e aí minha mulher me acordava, né? Daquela situação.
Várias vezes aconteceu isso. E aí o que que acontece? É negócio ruim mesmo. E eu não sabia o que que é isso, não sei também ainda, né? Não sei o que que é isso ainda. O certo é que depois de um tempo eu comecei a ler a Bíblia de novo. Estou aqui até estudando aqui a Bíblia, aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse dá para pegar aqui. Aqui a Bíblia, aqui ó, em cima da mesa. E aí, senta aí, Lorenzinho, senta aí. Tá aqui o Lorenzinho, meu filho, daqui comigo, ó. Aqui, ó. Bota o óculos, Lorenzinho, para ficar bonito. Bota aí. Bota aí. Viu? Tá aí o Lorenzinho de óculos, ó. Olha. Aí. Então, pessoal, e aí eu comecei a ler a Bíblia de novo e toda noite, agora toda noite eu leio um capítulo da Bíblia, eu, mas o Lorenzinho, né, minha mulher, né, toda noite nós lemos, né, Lorenzinho? Capítulo 2 turmas. Hã? É o capítulo 2 turmas. É, pronto. Então, toda noite nós lemos, estuda um pouco, ora e tal, e de uns tempos pra cá passou, galera, passou isso, acabou. Então era isso, né? Eu aproveitei aqui esse momento que eu estava lendo aqui mais o Lorenzinho, aproveitei que nós estávamos aqui estudando, e eu veio aqui na minha cabeça, né? Eu se lembrei dessa situação e queria compartilhar aí com os amigos, né? Comente, você sabe o que é isso? Você entende por isso? Entende o que é isso? Já passou por isso? O que é isso? É um sonho, é um pesadelo? É uma coisa sobrenatural? Eu sei que, rapaz, é terrível. Eu acordava assim, bolado, travado para aquilo, gritando de raiva por não conseguir, né, reagir ali naquele momento que eu estava ali sem reação nenhuma, naquele momento que aquela coisa vinha para cima de mim. E o pior é o seguinte, quando eu morava sozinho, depois que isso acontecia comigo de noite, né, eu ficava até com medo de ir dormir de novo, com medo de acontecer de novo, né? Depois que eu casei não, porque aí eu ficava naquela, não, se acontecer minha mulher me acorda, né? E acordava mesmo, porque eu acordava todo mundo dentro de casa, né? Acordava ela me acordava, né? Na hora que eu começava, que ela via que eu começava aqueles gritos feios, grito feio, né? Grito comum não, é um grito feio, um grito assombroso, um grito assustador. Então ela me acordava. E aí beleza, aí depois eu, né, começou a diminuir, né, e até que parou. E aí hoje eu estou em casa estudando a palavra de Deus, né, mas meu filho Lorenzinho está aqui comigo. E graças a Deus, rapaz, nunca mais eu tive esse pesadelo, essa coisa, né? Eu chamo de pesadelo, não sei o que é. Não sei o que é, mas eu chamo de pesadelo. Não sei se é isso mesmo. E aí, graças a Deus, né, lendo a palavra de Deus, estudando aqui a Bíblia, tem sido muito bom para mim, né? Então, assim, eu estava aqui lendo, estudando, lembrei dessa situação, queria compartilhar aí com os amigos. Tá bom? Hoje nós vamos ler, né, Lorenzinho? Aqui, qual o capítulo? 25, né? 25 aqui, nós estamos fazendo um estudozinho aqui, o Lorenzinho. Capítulo 25 aqui, em Gênesis. Então, pessoal, é isso aí. Como já falei, comente se você conhece alguém que já passou por isso, passa, enfim. O que é isso? Você sabe o que é? Deixa aí nos comentários, dê um like aí no vídeo. Enfim, se inscreva no meu canal. Dá força aí, dá moralzinha aí pro meu canalzinho que tá começando agora, que está se desenvolvendo, que eu agradeço demais, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, fica com Deus e tudo de bom. Tá aqui mais o Lorenzinho aqui, mais aqui, ó. Lorenzinho aqui. Lorenzinho gosta de óculos, ó, aqui, ó. Cadê o óculos, Lorenzinho? O que você vai tirar aí, ó? Dá assim um joia assim pros amigos. Tá aí o Lorenzinho aí dando um joia pros amigos, né? Beleza? Lorenzinho, essa camisa aqui é de quem, Lorenzinho? É do papai. Não, é do papai, mas é do Flamengo também, né? Camisa do Flamengo aqui na mesa, aqui. Lorenzinho também é flamenguista. Olha aí. Dá um tchau aí pro pessoal, Lorenzinho.
Valeu, pessoal. Grande abraço, hein? Mais uma vez, obrigado aí pela força, pelo apoio. Valeu, daqui, ó. Palavra de Deus aqui, a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui, eu lendo, eu e o Lorezinho. Valeu!